Imagina um cenário, sabe, onde um estudante entrega um trabalho acadêmico que é, tipo, absolutamente irretocável. Aham. A gramática está perfeita, as citações são super precisas, a estrutura lógica é, impecável, esse indivíduo recebe a nota máxima com louvor. Como deveria ser, teoricamente. Exato, teoricamente. E, no entanto, silenciosamente, a capacidade intelectual desse mesmo cérebro acabou de ser corroída por dentro. O produto final está ali, brilhante, mas a mente que entregou aquilo está um pouco mais oca, sabe? Um pouco mais frágil. É um paradoxo assustador, né? Totalmente. E hoje, a nossa análise profunda de hoje vai entrar exatamente nesse paradoxo. Só para situar quem nos ouve agora, hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2026. E o material que está sobre a nossa mesa para esta exploração é um artigo denso, super revelador que foi publicado ontem no Jornal da USP. Sim, escrito pelo professor Marcos Garcia Neira. Ele é pró-reitor de graduação e docente da Faculdade de Educação lá da USP. A nossa missão, neste mergulho de hoje, é justamente entender como a presença maciça da inteligência artificial no ensino superior deixou de ser aquela velha questão administrativa, tipo, vamos proibir o uso na rede Wi-Fi do campus ou liberar de vez. Essa fase de negação ou deslumbramento inicial, ela simplesmente acabou. Acabou, né? O debate, de acordo com o artigo, virou uma verdadeira batalha pedagógica, ética e curricular para salvar o próprio significado da aprendizagem. Afinal, a IA já permeia absolutamente tudo. Tá nos resumos de textos gigantescos, na formulação de hipóteses. Nas listas de exercícios mais complexas, na própria escrita científica. É o ecossistema atual. E partindo dessa realidade irreversível, por que aquele antigo instinto de tentar, sei lá, bloquear o acesso à IA se provou não apenas inútil, mas uma abordagem pedagogicamente cega? Olha, tratar a inteligência artificial como um invasor externo que você pode simplesmente barrar nos portões da universidade ignora a natureza simbiótica que ela já estabeleceu, sabe? A ferramenta já se dissolveu no ar. Exatamente. A comunidade acadêmica já respira isso. O artigo do professor Nera aponta que, diante dessa ubiquidade toda, o foco institucional precisa urgentemente sair da máquina e retornar para o humano a informação. Faz todo sentido. A pergunta central deixa de ser como a gente impede que o algoritmo faça o trabalho e passa a ser a serviço de qual projeto de formação nós vamos admitir que essa tecnologia atue. Isso devolve a agência para a instituição. É uma subordinação da ferramenta aos objetivos do currículo, e não o inverso. Beleza, vamos destrinchar isso, porque o autor usa uma palavra que carrega uma bagagem imensa, mas que muitas vezes é mal compreendida por quem está de fora dos círculos acadêmicos, que é a palavra currículo. É verdade, o senso comum frequentemente reduz o currículo a um mero documento burocrático, né? Tipo uma grade de disciplinas. Isso, uma grade sequencial de disciplinas e ementas. Mas a visão pedagógica que o artigo defende expande essa definição para algo vivo, algo super dinâmico. O currículo engloba o conjunto integral de experiências formativas. Ele é muito mais amplo. Muito mais. Ele é composto pelas metodologias de ensino, pela natureza das avaliações, pelas relações de poder dentro da sala de aula e, claro, pela articulação constante entre a teoria discutida e a prática vivenciada. O autor usa uma expressão fundamental aí. Ele diz que o currículo é o projeto formativo em ato. Projeto formativo em ato, gostei disso. É a materialização diária daquilo que a universidade entende por ensinar, aprender e, no fim das contas, existir no mundo. Deixa eu tentar colocar isso de uma forma mais tangível para quem acompanha a gente, através de uma analogia. Imaginar o currículo apenas como uma grade de disciplinas seria o equivalente a olhar para o cardápio impresso de um restaurante e acreditar que aquele pedaço de papel é de fato o restaurante. Nossa, ótima analogia! Sabe, o cardápio só lista os ingredientes, a ordem dos pratos. Mas essa visão trazida por Neira sugere que o currículo é a experiência gastronômica na sua totalidade. Todo o ambiente, né? Exato. É a iluminação do lugar,
A interação humana com os garçons, a atenção do chefe trabalhando lá na cozinha e, de forma ainda mais profunda, é o processo fisiológico de digestão daquela comida pelo corpo. Aham. Então, se a gente introduz a IA nesse ambiente gastronômico como uma inovação puramente instrumental, tipo um liquidificador de alta performance que mastiga o alimento todo antes de ser servido, a gente não está só alterando a velocidade do jantar. A gente está alterando a digestão intelectual. Nossa, sim. E se o alimento já chega pré-digerido, o corpo não precisa trabalhar para quebrar os nutrientes. Exatamente. Os músculos cognitivos começam a atrofiar por pura falta de uso. Essa analogia da digestão intelectual, ela captura perfeitamente o mecanismo de risco apontado pelo autor. Porque quando a tecnologia substitui o metabolismo do aprendizado, o que se perde não é o tempo que você economizou. É algo muito maior. É a própria capacidade do sujeito de processar a complexidade do mundo. O que nos empurra para uma encruzilhada muito desconfortável, né? Se a IA afeta de um jeito tão drástico essa digestão intelectual, o que exatamente está sendo perdido quando a gente permite que o algoritmo levante o peso pesado da pesquisa e da escrita? E, bom, aqui eu preciso assumir o papel de advogado do diabo por um momento. Manda ver. Se a tecnologia simplifica as tarefas exaustivas, se ela consegue ler um artigo de 80 páginas e extrair os 3 argumentos centrais em, 5 segundos, acelerando exponencialmente o desempenho de alguém, a eficiência não deveria ser celebrada como algo bom? É o que muita gente se pergunta. Pois é. A gente vive numa sociedade que penaliza a lentidão. Por que, então, a universidade parece romantizar tanto esse esforço, essa demora na construção do conhecimento? O fascinante aqui é a resistência da universidade em abraçar essa eficiência cega. Não se trata de um preciosismo acadêmico ou de, romantizar o sofrimento intelectual. Não é querer ver o aluno sofrer lendo 80 páginas. Claro que não. O esforço, aquele atrito de não entender algo imediatamente, é o próprio mecanismo fisiológico e cognitivo através do qual a aprendizagem avançada acontece. O texto rebate essa idolatria da eficiência com muita clareza, sabe? O horizonte de uma graduação universitária de excelência não é transmitir o maior volume de informações no menor tempo possível. O objetivo de um diploma superior é garantir que um indivíduo seja introduzido, treinado e testado em modos bem rigorosos de interação com o conhecimento. Ou seja, o caminho importa mais que a linha de chegada. Exatamente. Isso exige o ato lento de ler criticamente, de estruturar uma argumentação própria, de aprender a justificar discordâncias, revisar posições frente a novas evidências e, no fim desse processo exaustivo, construir autonomia intelectual. E a eficiência da máquina simplesmente pula todas essas etapas. Certo. Eu entendo perfeitamente a lógica pedagógica, mas vamos aplicar um segundo nível de pressão aqui e olhar para a realidade brutal fora dos muros da academia. O mercado de trabalho atual, as grandes corporações, a indústria. O mundo real, né? Isso, o mundo real. Esses espaços não costumam perguntar se um funcionário teve uma bela jornada de atrito cognitivo para gerar um resultado. A demanda corporativa é pelo relatório finalizado, impecável, na mesa da chefia até o final do dia. É a entrega. Exato. Se a inteligência artificial entrega esse relatório estruturado em 2 minutos e libera a pessoa para outras tarefas, qual é o sentido prático da universidade continuar insistindo num processo artesanal que o mundo real já descartou em nome da produtividade? É uma provocação válida. Mas, na verdade, o custo dessa supressão do processo artesanal, como mencionado no texto, é uma catástrofe a longo prazo, inclusive para o próprio mercado de trabalho. Como assim? O perigo real não é a fraude acadêmica pontual de alguém colar num trabalho. O perigo é o que o professor Neira define brilhantemente como a erosão silenciosa da aprendizagem como elaboração intelectual. E a palavra silenciosa é o ponto-chave aqui. Silenciosa porque ninguém vê acontecendo? Exatamente. Quando um aluno se vê diante do caos de um problema super complexo e escolhe fugir da angústia daquela tela em branco, pedindo a síntese pronta para o algoritmo, a superfície parece intacta. O relatório é entregue no prazo. As notas continuam altas, os prazos são cumpridos, a métrica de eficiência fica verdinha lá no sistema. Mas a fundação intelectual daquele indivíduo está,
aos poucos, esfarelando. A capacidade de forjar conexões neurais para defender uma escolha, de organizar o pensamento a partir do zero, está sendo erodida. Nossa, isso é forte. E se a universidade cede a essa lógica de apenas avaliar o produto final rápido, ela começa a diplomar indivíduos estruturalmente ocos, pessoas que vão ser incapazes de lidar com problemas inéditos, coisas para as quais a IA ainda não tem uma resposta treinada no banco de dados dela. Essa expressão erosão silenciosa carrega um peso terrível justamente por causa dessa invisibilidade. A estrutura colapsa por dentro enquanto a fachada da casa continua pintada e bonita. É a analogia perfeita. E se essa elaboração mental profunda, que rola lá nos bastidores do cérebro, está sob ameaça de extinção em nome dessa rapidez, isso gera uma crise existencial para a própria docência. Porque como é que as instituições vão conseguir comprovar de forma inquestionável que um aprendizado real de fato aconteceu? Porque, seguindo essa linha de raciocínio, o sistema tradicional de avaliação, aquele baseado em entregas de trabalhos escritos, ele acabou de desmoronar. E o colapso desse paradigma avaliativo tradicional é absoluto, tá? É irreversível. A entrega de um produto textual perdeu completamente o seu valor probatório. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O autor é categórico ao afirmar que a simples submissão de uma monografia, de uma redação ou de uma lista de exercícios matemáticos resolvidos já não serve mais como métrica confiável de que a pessoa compreendeu um conceito ou de que aquilo tem autoria. O que perdeu a validade diante da automação. Perdeu porque a máquina atinge a perfeição do quê? Em frações de segundos. E qual é a solução que o artigo propõe para essa crise? O texto propõe uma guinada radical. A avaliação precisa abandonar essa obsessão pelo artefato final e voltar a ser o acompanhamento de processos. Tá, e em termos práticos, o que isso significa para quem está ouvindo a gente e vivendo isso na faculdade? Significa que o foco da nota não recai mais sobre aquele PDF de 20 páginas que o aluno deposita no sistema eletrônico da disciplina. A verdadeira avaliação passa a ser a defesa oral e argumentativa daquele conteúdo. E como essa dinâmica processual se materializa no dia a dia caótico de uma sala de aula universitária? Digo, saindo da teoria e indo para o chão da sala de aula. Significa exigir que o indivíduo explicite verbalmente a trilha de raciocínio que levou a ele até aquela conclusão. É a instituição cobrando responsabilização intelectual pelo que está sendo afirmado ali. Então não basta o trabalho estar certo. Não. Se um modelo estatístico é apresentado, o avaliador vai perguntar por que esse modelo foi escolhido em detrimento das outras 3 abordagens possíveis, ou como a sua argumentação rebate as críticas clássicas da literatura a esse conceito. Muda completamente o jogo. A avaliação deixa de ser aquele momento passivo, de só entregar papel, e passa a ser viva, interativa e focada na justificativa do percurso. O aluno precisa provar que domina os andaimes daquela construção, independentemente de quem ou de qual máquina apertou os parafusos finais do texto. É uma mudança de paradigma brutal, né? Na prática, é como se mesmo os trabalhos menores e mais corriqueiros passassem a exigir um formato enxuto de, tipo, defesa de tese. É por aí. O momento da entrega do trabalho não é mais o fim da linha. Ele é só o convite para sentar e debater a arquitetura daquele pensamento. E isso ressignifica completamente a figura do docente também, não é mesmo? A sociedade e as instituições não podem mais encarar o professor universitário e rebaixar ele à função de curador de respostas sintéticas da IA. Ou pior, né? A um mero detector de plágio humano lutando contra softwares artífices. Exato. A docência recupera, com essa mudança, o seu status de trabalho intelectual de altíssima complexidade. O artigo reforça muito que o professor passa a ser, primeiramente, um arquiteto de problemas e de atritos cognitivos. Arquiteto de atritos cognitivos? Interessante. Sim, a maestria do ensino se desloca para a capacidade de criar situações, dilemas e questionamentos que forcem o engajamento autêntico e a construção de sentido. O núcleo da educação nunca residiu na ferramenta tecnológica da época.
seja a lousa de giz no passado, o projetor ou o algoritmo generativo agora, mas sim na sofisticação da mediação que o professor estabelece entre a informação crua e a mente em desenvolvimento do aluno. Essa redescoberta do papel central do professor na mediação da aprendizagem é essencial para salvar o aspecto humano do currículo. No entanto, se a gente limitar nossa visão apenas ao que acontece dentro das quatro paredes ali da sala de aula, a gente vai estar ignorando uma transformação estrutural muito mais ampla e bem mais perigosa. Com certeza. Tem uma camada superior aí. Exato. Porque, em resposta a todas essas crises de aprendizagem e retenção de conhecimento, a própria instituição universitária, lá na sua camada de governança, também está se voltando para a inteligência artificial. E o uso de dados massivos em nível institucional para gerenciar vidas acadêmicas abre uma caixa de Pandora ética gigante. Se conectarmos isso com o cenário maior, a gente ultrapassa as fronteiras no método de ensino e entra num território superminado, o território da justiça educacional e das políticas de vigilância. É aí que a coisa fica séria. O texto destaca os novos desafios enfrentados pela Pró-Reitoria de Graduação da USP, que na verdade refletem uma tendência global. Tá? As universidades estão implantando sistemas preditivos baseados em IA para rastrear trajetórias acadêmicas. O objetivo oficial é cruzar milhares de pontos de dados para identificar perfis com alto risco de evasão, prever quedas de desempenho e mapear dificuldades de retenção antes que o aluno efetivamente desista e abandone o curso. Isso. Mas olha, numa primeira leitura superficial, para quem nos ouve, ter um radar algorítmico capaz de identificar quem está ficando para trás com o objetivo de oferecer um suporte antecipado parece uma iniciativa super louvável da administração, não parece? Parece uma política impecável. Até a gente confrontar essa tecnologia com o princípio fundamental que o Neira levanta, a inexistência de neutralidade algorítmica. Os dados não caem do céu como verdades absolutas limpinhas. Eles têm viés. Muito viés. Cada algoritmo é um conjunto de decisões matemáticas desenhadas por seres humanos com vieses específicos. Quando um sistema processa o histórico de milhares de pessoas e classifica o que é um comportamento de sucesso, o que constitui risco ou o que define uma trajetória insuficiente, esse sistema está embutindo e perpetuando os juízos de valor institucionais. Ou seja, delegar classificação de estudantes para um modelo matemático é, no fundo, um ato político. E o algoritmo está bem longe de ser um juiz imparcial e cego às desigualdades da nossa sociedade. Precisamente. E a diretriz da universidade faz um alerta gravíssimo sobre isso. Essas políticas de acompanhamento e promoção da permanência estudantil correm um risco permanente de sofrerem uma mutação perversa. Virar uma ferramenta punitiva. Pior, se transformando em arquiteturas de vigilância e de controle. Um algoritmo preditivo não pode, de forma alguma, produzir rótulos estigmatizantes. Pensa comigo no impacto psicológico e pedagógico de um sistema que classifica automaticamente um estudante ingressante que vem de um contexto de vulnerabilidade socioeconômica como aluno de alto risco logo na primeira semana de aula. Nossa, antes mesmo dele fazer a primeira prova? Só cruzando dados demográficos, tipo a escola de onde ele veio, e métricas de lentidão de acesso aos portais da faculdade. Essa predição cria o que a sociologia chama de profecia autorrealizável. O sistema passa a tratar o indivíduo não como uma potência em desenvolvimento, mas como uma falha prestes a acontecer. É pesado. O mecanismo pelo qual essa desigualdade se cristaliza é, de longe, um dos pontos mais contundentes abordados na nossa análise profunda de hoje. O autor alerta sobre como essa adoção acrítica e desregulada da inteligência artificial opera como uma verdadeira máquina de aceleração de disparidades. Ela converte o que ele chama de vantagem prévia em vantagem acumulada. Isso é central no texto. E para quem acompanha este mergulho, a mecânica disso é reveladora, porque o acesso ao mundo digital a gente sabe não é um terreno nivelado.
O indivíduo que chega à universidade já possuindo equipamentos de última geração, acesso à internet de alta velocidade e principalmente um capital cultural que permite a ele formular os comandos mais sofisticados para extrair o melhor da inteligência artificial. Essa pessoa já entra na corrida muitos quilômetros à frente. Exato. Se a instituição educacional lavar as mãos e fingir que o domínio da IA é uma responsabilidade puramente individual, tipo cada um por si, o algoritmo simplesmente pega a desigualdade estrutural da sociedade e multiplica, premiando sempre os mesmos perfis. Essa constatação desloca todo o debate, sabe? A tecnologia abandona aquela aura de ser só uma simples inovação pedagógica e assume o centro do palco como um problema gravíssimo de equidade e justiça social. É um abismo digital se abrindo. É exatamente por reconhecer esse potencial destrutivo de uma implementação caótica, onde cada departamento agiria como um feudo estabelecendo suas próprias regras, que a resposta precisa ser centralizada e institucional. O artigo detalha que a resposta estrutural da Universidade de São Paulo foi a instauração do Escritório de Transformação Digital e Inteligência Artificial, um órgão diretamente vinculado ao gabinete do reitor. E a existência desse escritório no nível tão elevado de governança não tem o propósito de instaurar um regime de policiamento do pensamento, correto? Tipo, não se trata de criar uma força-tarefa inquisitória para caçar usuários de IA escondido pelos corredores. Não, muito pelo contrário. O papel estratégico de uma governança como a desse escritório é subsidiar diretrizes macro. A função é balizar a comunidade acadêmica, dando parâmetros claríssimos sobre a fronteira entre o que constitui um uso pedagogicamente legítimo e o que já caracteriza uma fraude, ou uma terceirização indevida do pensamento. Tem um limite do que é aceitável, né? Claro. Por exemplo, usar a IA para mapear a bibliografia ou para revisar a clareza gramatical de um texto autoral seu pode ser considerado super legítimo, desde que haja total transparência metodológica ali. Mas delegar a construção da tese central da sua pesquisa para a máquina, aí já cruza a linha. A máquina não pode pensar por você. O objetivo da governança é garantir que a tecnologia seja incorporada, sim, de forma inevitável, mas estritamente subordinada a finalidades acadêmicas que sejam defensáveis e, acima de tudo, pautadas por princípios de justiça. Bom, para a gente conseguir amarrar essa teia complexa de reflexões que a gente desdobrou a partir da fonte original, como a universidade consegue não apenas sobreviver a esse impacto todo, mas reorganizar a sua estrutura para o futuro? O artigo parece destilar toda essa complexidade num plano de ação bastante objetivo no final, né? Sim, o texto consolida a resposta institucional em 5 grandes frentes articuladas que funcionam como os pilares dessa nova era. A primeira frente é a formação e atualização contínua do corpo docente, que é quem atua lá na linha de frente desse atrito cognitivo. Fundamental. E a segunda? A segunda é a reestruturação massiva das metodologias avaliativas, consolidando aquela mudança do produto entregue para o processo defendido oralmente. Aquela questão de não criar rótulos estigmatizantes para os alunos. Exato. A quarta frente é o compromisso inegociável com a equidade, criando barreiras para que esse fosso digital não engula os estudantes mais vulneráveis. E a quinta frente, que na verdade é o alicerce que sustenta todas as outras, é a reafirmação intransigente do ensino superior de graduação como um projeto intelectual, ético e público. Ou seja, não é só sobre diploma. Não, porque se a universidade ceder à tentação de se tornar só um mero centro de certificação rápida de competências operacionais, o jogo acaba e a automação vence. Então, o que tudo isso significa? Significa que a inteligência artificial conquistou, de fato, um lugar legítimo, transformador e definitivo nas instituições educacionais e na produção do conhecimento humano. No entanto, ela precisa estar invariavelmente subordinada aos propósitos humanos e formativos. Ela não manda na gente. É isso, a tecnologia é a ferramenta. Ela não é e jamais deve assumir o papel do motorista que define o destino final da nossa jornada intelectual. A subordinação da técnica à ética e ao propósito pedagógico é, de fato, o único caminho possível. Terceirizar o juízo crítico em nome de uma modernização irrefletida representaria, como o texto mostra, a capitulação da própria essência formadora do ensino superior. É verdade. E essa percepção da primazia do humano sobre a máquina
nos leva a um último pensamento. Uma provocação para quem nos acompanha, sabe? Levar e digerir pelo resto do dia. Vamos lá. Se a gente observar que, no ápice do rigor educacional, as universidades estão sendo forçadas a mudar o foco de avaliação para a capacidade de um indivíduo de defender verbalmente o processo por trás de uma resposta, já que a entrega final a máquina resolve em segundos, né? Será que essa mesma exigência de defesa intelectual não vai invadir todas as esferas da sociedade em breve? É uma ótima pergunta. Porque muito em breve, nas decisões mais críticas do mercado de trabalho, nas assembleias corporativas e até mesmo nas nossas conversas cotidianas sobre o futuro da nossa comunidade, não vai bastar apresentar uma solução bonitinha e bem redigida. Qualquer um faz isso com a IA hoje. Exatamente, o texto pronto virou commodity. Isso. A capacidade de articular o porquê por trás de uma crença, de sustentar argumentativamente uma escolha moral ou estratégica frente ao atrito do debate, talvez isso se torne a única habilidade verdadeiramente à prova de automação. A essência do humano, no fim das contas. Em um mundo onde os algoritmos redigem com perfeição as respostas para absolutamente tudo, ter a coragem e a capacidade cognitiva de defender as próprias convicções será a última fronteira impossível de ser terceirizada. Fica a reflexão para nossa audiência.